Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo de número 12, verso de número 13, nós vamos ler apenas a parte A dele. E diz assim a palavra do Senhor em Daniel, capítulo de número 12, verso de número 13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Vamos repetir? Quanto a você, mas vamos fazer diferente. Vamos dizer assim, quanto a mim, vamos lá. Quanto a mim, siga o meu caminho até o fim. Já estou profetizando isso em nossas vidas, amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Te agradecendo, Deus, porque o Senhor tem nos fortalecido, nos dado graça, unção, tem nos amado, tem demonstrado, Senhor Deus, o Seu amor, o Seu carinho por nós diariamente. E o Senhor tem nos dado força para que consigamos prosseguir até o fim. Por isso, Senhor Deus, da mesma maneira que o Senhor falou para Daniel, o Senhor fala conosco individualmente, quanto a você. E aí o Senhor está falando conosco individualmente, que nós venhamos seguir até o nosso caminho até o fim. Assim, Senhor, que o Senhor continue nos fortalecendo e nos ajudando nessa caminhada. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, pode sentar, querido. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Preste bem atenção em alguns detalhes, por isso que eu estou falando que essa mensagem é um pouco mais longa, mas nós vamos sintetizar um pouco, mas eu não posso deixar de fazer essa observação. Quanto a você, quando Deus está falando com Daniel, o Senhor está falando conosco. Quanto a mim, quanto a você, precisamos seguir o nosso caminho até o fim. Isso significa, primeiro, que o nosso caminho nem sempre é o mesmo do irmão. Nem sempre a nossa caminhada vai ser igual a de alguém que está próximo de nós, na mesma casa, na mesma família. Por quê? Porque o Senhor tem propósitos individuais. Assim como a salvação é individual, os propósitos também são individuais. Mesmo que às vezes eles se misturem no coletivo. Exemplo, né? O pastor Pedro nós temos o mesmo objetivo aqui como igreja, o quê? Ajudar a igreja, caminhar, fazer a igreja caminhar, fortalecer, pregar, trazer a palavra, visitar, ajudar, não é isso? São propósitos individuais. Mas coletivamente, mas individualmente, ele tem um propósito como pastor presidente, eu já tenho outro propósito como pastor auxiliar, cada um dos irmãos tem um propósito, independente de ter função ou não. Isso eu estou falando aqui como igreja para que a gente entenda. Mas quando o Senhor fala quanto a você, e por quê? Porque o Senhor havia acabado de falar com Daniel sobre o finais dos tempos. O Senhor, a partir do capítulo 7, começa a trazer para Daniel tudo aquilo que aconteceria agora no fim dos tempos. E aí o Senhor já está trazendo a Daniel, e ele traz a Daniel palavras que às vezes poderia trazer a Daniel o quê? Desânimo. Porque o Senhor revelou a Daniel o quê? As lutas. Se o Senhor fosse mostrar a mim a tua caminhada até o fim, muitas das vezes nós poderíamos pensar em desistir. Se nós fôssemos ver até onde o Senhor tem como propósito lá na frente, certamente os propósitos são bons, mas a caminhada nem sempre é fácil. Por isso que eu gosto de falar, né, quando a gente olha pessoas que fizeram isso, ou pessoas que fazem aquilo, ou como outro dia, eu estava ouvindo uma mensagem do Luciano Subirá, uma pessoa pediu a ele, porque o senhor posso pedir uma coisa ao senhor? Peça. Ele falou assim, o senhor pode transferir a sua unção para mim? Aí ele falou, olha, primeiro, eu não te daria nem se isso fosse possível. Por quê? Porque para eu ter o que eu tenho, ele falou, eu quando era jovem, os meus amigos iam para as festas no sábado e eu ficava em casa estudando a palavra. Meus amigos iam sair depois de uma faculdade ou de qualquer outra coisa e eu ia estudar a palavra do Senhor. Aqueles meus amigos saíam para fazer nada de errado não, para rir, para brincar, para jogar bola. E eu deixava de jogar bola para estudar a palavra, ou seja, ele se esforçou no propósito que Deus tinha com ele.
mas principalmente naquele momento que ele não sabia qual era, no propósito que ele tinha com Deus. E aí, nós às vezes temos propósitos tão diferentes, mas às vezes a gente quer que as coisas sejam fáceis. E aí, o Senhor vai e anima Daniel. Por quê? Porque não era fácil. Daniel viu todas as coisas, Daniel viu tantas lutas, Daniel viu tantas situações, mas ele falou, olha, individualmente, Daniel, quanto a você, segue até o fim. Daniel, as coisas são difíceis, as coisas são momentos de luta, mas eu quero dizer alguma coisa a você, Daniel. Fala, Senhor, segue até o fim. Não para, não desiste. E ele ainda fala ali, né, se a gente for ler o texto, o verso final, você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Ou seja, o Senhor está falando para Daniel o seguinte, segue até o fim, depois de tantas coisas que eu te falei que serão difíceis, porque a caminhada, o caminho é difícil mesmo, mas você tem uma herança lá no final. A mesma coisa serve para mim e para você, querido. Às vezes está doendo a luta, às vezes está difícil a luta, às vezes a situação está parecendo assim quase que intransponível em relação às dificuldades que você vê à sua frente, mas o Senhor diz para mim e para você, existe uma herança lá na frente. Existe uma herança que lhe cabe. A herança, tanto quanto a luta, tanto quanto os desafios, tanto quanto os propósitos, são individuais. Você tem uma herança, querido, que ela é individual, ela é para você. Ela tem o seu nome, o seu CPF. E aí a gente entende que no final dos tempos será uma pedrinha branca com o seu nome. E é tão tremendo isso que só o Senhor sabe. Você não sabe nem como é que é o seu nome ainda. É tremendo, amado. Mas existe essa herança para você. Existe essa herança para mim. A vida eterna em Cristo Jesus é uma herança, amado, que vale a pena demais prosseguir, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. E por que o Senhor fala isso? Porque realmente era difícil. Se você pegar o versículo 2 do capítulo 12 de Daniel, olha o que a Bíblia fala. Muitos dos que dormem no pó da terra... Eu vou ler o primeiro versículo para que a gente entenda. Verso 1 e 2, por favor. Diz assim, ó. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem, o pastor Pedro falou sobre isso, né? Escritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ou seja, uns para o céu, outros para o inferno. Uns para a presença de Deus, uns para longe da presença de Deus. Então o Senhor falou com Daniel das lutas, das dificuldades, das situações que aconteceriam. E por que a Bíblia nos mostra essas coisas? Porque é para nós, nos dias de hoje, não achar que foi fácil. Ah, Daniel era escolhido, Daniel era profeta. A gente tem o hábito de falar de profeta como se ser profeta fosse fácil. E nós temos ouvido aqui nesse altar que ser profeta não é fácil. Ser profeta é uma situação de dificuldade. Por quê? Porque qual era a situação, principalmente naquele período em que aqueles profetas viviam? Tinham que profetizar contra pessoas que viviam totalmente contrário à vontade de Deus. E hoje é diferente? Não. Ser profeta é se colocar diante daquilo que o mundo coloca como normal, natural, certo, e a gente dizer, não é a vontade de Deus. Por isso é que a gente vê tantos embates, por isso que a gente vê tantas coisas na TV, no nosso dia a dia, né? A gente recebe orientações dentro das empresas que trabalhamos, todos nós certamente, mas o que a gente tem que fazer? Seguir principalmente a palavra de Deus. Nós temos uma regra. É lógico que a gente tem que seguir algumas situações, mas desde que nada venha ferir o código de ética que nós seguimos, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz para nós lá em Atos que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Então precisamos obedecer mais a Deus do que aos homens. Amém? Mas a Bíblia manda e nos mostra alguns homens, e aí eu vou falar aqui rapidamente de alguns profetas, de algumas pessoas que passaram situações,
e que também pensaram em desistir. E por que esse tema hoje? Porque eu sei que tem pessoas que têm pensado em desistir. Por isso que tem pessoas que não conseguem sair da sua casa para vir para a igreja mais. Por quê? Porque estão vendo as coisas acontecerem. Não, quando eu não seguia o Senhor, tudo era mais fácil. Por quê? Porque você até então não tinha, lembra que eu falei outro dia aqui? Você não tinha decidido para que lado ia. Mas desde o momento que você entrou numa guerra e passou a estar do lado do Senhor, aí o inimigo se levanta. Aí as guerras se levantam. Aí os desafios aparecem. Mas o que você tem que fazer? Perseverar. Quanto a você, siga até o fim. Siga o teu caminho até o fim. Amém? Em Jeremias, capítulo 20, verso 9, vamos ler esse texto, para que a gente possa... Jeremias, capítulo 20, verso 9. Diz assim, mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Aqui, Jeremias está passando por um momento em que ele falava da vontade do Senhor, falava da palavra de Deus para aquele povo, mas aquele povo persistia em não seguir a vontade do Senhor, persistia nos seus erros, nas suas vontades. E aí tem uma hora que ele fala assim, não aguento mais. E aí ele se levanta e coloca, eu não estou mais aguentando, eu estou pensando em desistir, Senhor. Mas ele mesmo, quando diz pensa em desistir, olha o que ele fala, mas se eu digo, não mencionarei nem mais falarei em seu nome, o seu nome de quem? Em nome do Senhor, em nome do Yahvé, em nome do Eterno, que ali ele estava representando, falando a vontade de Deus. É como se um fogo ardesse em meu coração. No fundo ele está dizendo, olha, mesmo que eu pense em desistir, o Senhor que está dentro de mim, o Senhor que fala em mim, através de mim, o Senhor que faz arder em mim a sua palavra, faz arder de uma maneira que eu não consigo fazer outra coisa, senão obedecê-lo. O que ele está dizendo? Um fogo dentro de mim é como se ele também estivesse dizendo assim, olha, está estremecendo a minha estrutura, está estremecendo os meus ossos, está estremecendo tudo aquilo que eu tinha como vontade, mas o Senhor não me deixa. O que ele está dizendo é, o Senhor continua acreditando e perseverando na minha vida. Eu não posso parar. Aquilo que você está passando, querido, não pode ser motivo para você parar. Aquilo que você está tendo que enfrentar não pode ser motivo para você parar, porque você precisa entender que o fogo que arde dentro de você hoje, que é o Espírito Santo de Deus, não vai deixar você desistir. É por isso que quando você fala assim, eu vou parar, você sente uma chama dizendo assim, segue em frente. Você às vezes fala assim, eu vou ficar por aqui, até aqui nos ajudou o Senhor, mas eu vou desistir. Aí o Senhor fala, não, até aqui nos ajudou o Senhor, mas eu vou te ajudar a perseguir, vencer amanhã, a perseverar amanhã, e perseverar depois, e continuar perseverando todos os dias, porque o Senhor não nos abandona. A Bíblia diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos, até chegar o tempo em que Ele vai nos levar para viver a eternidade com Ele. Então, querido, não desista, não deixe que as experiências, que as lutas te façam parar. Certamente, o desânimo de Jeremias não era com Deus. Presta bem atenção nesse detalhe. Certamente o desânimo não era com Deus. O desânimo, a luta, as tristezas que Jeremias estava passando, era na verdade com os perseguidores, com aqueles que falavam o contrário. Era com aqueles que riam, era com aqueles que criticavam. Certamente, amados, eu e vocês também passamos por isso. Né? De vez em quando alguém fala uma gracinha lá, você tem que falar isso, você tem que fazer aquilo. Aí eu falo, se estiver dentro da vontade do Senhor, eu falo. Se não tiver, não tem ninguém que me faça falar. Por quê? Porque eu tenho um compromisso primeiro com Deus. Você tem um compromisso primeiro com Deus, querido. Então você precisa vencer as barreiras. Jeremias ali estava falando assim, olha, eu penso em parar, eu penso em desistir, mas o Senhor não permite, ai de mim se tal coisa acontecer, porque é mais forte do que eu preciso perseverar, pois era o próprio Senhor que sustentava Jeremias.
É o próprio Senhor que te sustenta. Porque, amado, todos nós passamos por isso. Todos nós teve um momento na história da gente, da vida da gente, que a gente, na nossa caminhada, a gente falou assim, não, vou deixar. Lembrei até de um hino, está difícil a caminhada, é difícil de seguir. Mas a caminhada que é difícil de seguir é também prazerosa no Senhor. A luta, as dificuldades, elas se apresentam para nós como desafios, mas para nós tem que ser, na verdade, momentos em que a gente vai lembrar daquilo que o Senhor nos fez vencer, daquilo que o Senhor nos ajudou a superar, amém? Outro que a Bíblia fala é Elias. A Bíblia vai dizer que Elias pede a própria morte em 1 Reis, capítulo 19, verso de número 4. Diz assim, mas se eu digo, não, aí não, Jeremias. Eu quero 1 Reis, capítulo 19, verso número 4. Diz assim, e entrou no deserto caminhando um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Talvez alguns de vocês, talvez alguns de nós já tenhamos pedido a morte. Tenhamos falado assim, Senhor, foi muito bom viver, foi muito bom te conhecer, mas me leva, me chama logo. Senhor, eu desisto. Muitos de nós falamos aquilo que Elias falou. E, amado, a questão não é aquilo que nós falamos. A questão é, será que nós já completamos o propósito que o Senhor tem em nós? A Bíblia vai dizer que o Senhor fala para Elias assim, Elias, levanta, come, porque você ainda tem coisa para fazer. Você ainda vai consagrar alguém no teu lugar, você ainda vai levantar rei, você ainda vai fazer algo que eu tenho contigo. Amado, eu quero te dizer algo nessa noite, o Senhor ainda tem propósito na tua vida. Se você está na caminhada é porque o Senhor ainda tem propósito na tua vida. Mas eu não sei qual é. Aquilo até então Elias também não sabia o que era. Mas o Senhor tinha propósito na vida de Elias. E o Senhor tem propósito na tua vida, amado. Mesmo que você não enxergue, mesmo que esteja difícil. Porque Elias falou, basta, chega, não aguento mais, Senhor. Olha, por quê? Porque ele havia vencido uma batalha, ele havia vencido os profetas de Baal, ele tinha feito algo tremendamente reconhecido, porém, quando alguém veio com a palavra contra ele, o que aconteceu com ele? Ele estava como se tivesse desprotegido daquilo que nós precisamos ter. Sabe o que é? Dependência de Deus. Elias, talvez naquele momento, tivesse falado assim, eu sou o cara, eu posso vencer. Mas quando houve uma palavra contra ele, é como se o Senhor não estivesse na sua frente, era como se Deus estivesse dizendo para ele assim, Elias, você depende de mim. A sua dependência tem que ser total em mim. Amado, a tua e a minha dependência tem que ser total no Senhor. Nós não vencemos sozinhos. Nós não temos condições de vencer batalha nenhuma sozinhos. Principalmente as espirituais. Não tem como vencer sozinho. Mas nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Aquilo que o Senhor tinha como propósito na vida dele, aquilo que o Senhor tem como propósito na tua vida, vai se completar. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir toda ela na sua vida. O Senhor não te deixa no meio do caminho. O Senhor não te abandona no meio da caminhada. O Senhor não desiste, não desanima de você em nenhum momento, querido. O Senhor tem propósito na tua vida, amém? Eu vou aqui só mencionar mais alguns, que é para você entender que verdadeiramente isso não era, esses homens foram mais fracos do que os outros. Não. A Bíblia vai falar, por exemplo, de Moisés, não precisa abrir não, lá em Números 11, 14, ele diz assim, o povo é muito pesado para mim. Moisés estava numa caminhada com o povo, o Senhor falou que tinha um propósito com ele de levá-lo aquele povo até a terra prometida, mas tem um momento em que Moisés fala assim, eu não estou aguentando mais.
Moisés fala assim, ó, esse povo é pesado demais para mim. Mas o Senhor fala o que para ele? Ei, eu ainda tenho mais coisa contigo. Ainda não é a terra prometida, ainda não é aonde eu tenho para levar esse povo. Você vai até o fim e eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar nessa caminhada. E o Senhor deu vitória a Moisés. Ainda que ele não entrou na terra prometida, mas o Senhor deu vitória a Moisés. O Senhor abençoou a vida de Moisés. O Senhor deu força para ele vencer, deu estratégia. Amado, o Senhor vai te dar força e estratégia para você vencer. O Senhor vai te dar sabedoria. A Bíblia diz que Jó, a gente costuma dizer, não, Jó não pecou em nada, Jó não errou em nada, mas olha o que a Bíblia diz que Jó fala em Jó 3,11. Por que não morri na madre? Ou seja, por que não morri no ventre da minha mãe? Por que eu vim a esse mundo? E por que Jó fala aquilo? Porque ele estava passando uma luta tremenda. Poderíamos dizer uma luta desesperadora. Mas, amada, onde parece desespero, o Senhor tem que ser a tua esperança. O que o Deus trata com Jó é cuidar de Jó, é mostrar a Jó que aquilo que ele achava não era bem dessa forma, a ponto dele chegar e perguntar, aonde tu estava quando eu estava formando a terra? Aonde tu estava quando eu dava nome? O Senhor sabe o nome das estrelas, querido. O Senhor sabe o nome de cada estrela, o Senhor sabe o nome de cada pessoa nessa terra. Daqueles que já passaram, daqueles que estão, daqueles que ainda vão passar. Por quê? Porque o Senhor conhece a cada um pelo nome. Então o que Jó estava aprendendo ali é que as suas experiências ainda estavam pequenas diante daquilo que o Senhor tinha como propósito na vida de Jó. Depois a Bíblia vai falar para nós em Jonas, capítulo 4, verso 8, que Jonas fala assim, é melhor morrer, me é melhor morrer. Ou seja, como se Jonas estivesse dizendo assim, Senhor, eu prefiro morrer do que cumprir o teu propósito. Porém, Deus fala para ele assim, o propósito que eu tenho contigo, você vai cumprir até o final. E aí o Senhor trata Jonas de uma maneira em que Jonas entende que era necessário cumprir o propósito, e o Senhor vai cumprir o propósito dele através de Jonas. Eu quero te falar algo, querido. Está difícil, a luta está difícil, a situação está complicada, mas o propósito que o Senhor tem contigo, Ele vai te ajudar para você chegar até o final. As coisas que te parecem impossíveis, você olha para trás e fala assim, mas eu não caminhei tudo aquilo que eu esperava ter caminhado até aqui. Aí o Senhor fala, mas ainda não é o fim, eu ainda tenho um propósito contigo. Ah, mas a situação eu podia ter avançado muito mais. Ei, nem que você tenha que correr depois, mas o Senhor vai te fazer chegar até o final. E não é Ele que está com pressa ou não, porque nós aprendemos que o Senhor nunca chega atrasado. É uma questão de que o propósito dele, você precisa caminhar e acelerar, porque às vezes eu e você é que paramos. Eu é que você é que ficamos para trás. E aí o que a gente precisa fazer? Senhor, me perdoa, mas eu não vou mais olhar para trás. Eu não vou mais permitir que nada me atrapalhe. E você vai seguindo na caminhada. É igual quando a gente está atrasado para pegar um ônibus ou para ir para o trabalho ou para qualquer outra coisa. O que a gente faz? Começa a acelerar os passos. Nem que você tenha que acelerar os passos, mas o Senhor vai te ajudar a chegar no final no teu propósito. Amém? A Bíblia ainda fala de algum outro homem, falam de vários, mas eu quero mencionar e quero falar um pouquinho de Pedro. A Bíblia vai nos mostrar, querido, que Pedro era alguém que andou do lado do Senhor. Era alguém que entendia que o Senhor tinha um propósito na vida dele. Porque a Bíblia diz, te farei pescadores de homens. E quando ele disse que faria um pescador de homens, até então não tinha se cumprido isso. Mas o que Pedro achou? Achou que já era o fim. Por quê? Porque ele não estava vendo mais o Senhor do lado dele. Ele havia vacilado. Ele havia cometido uma falha. Eu quero te dizer algo aqui, eu escrevi isso aqui, querido. Mesmo se você estiver desanimado diante de uma falha, não significa que o Senhor mudou o propósito que Ele tinha na tua vida. O que você precisa fazer? Se arrepender, se levantar e seguir o caminho. Porque esse é o detalhe. Olha o que a Bíblia diz em João 21:3. Vou pescar.
Mas se o Senhor tinha falado para ele que ele ia ser pescador de homem, naquele momento ele não estava indo pescar homens. Ele estava indo fazer o quê? Pescar peixes. O que ele estava dizendo ali nas entrelinhas? Ele estava dizendo, olha, o Senhor me chamou para um propósito, mas eu entendo que falhei no propósito. Eu entendo que eu não sou mais digno. É como quantas vezes eu e você, quando falhamos, a gente fala assim, eu não sou digno. Quantas vezes você não falou para o Senhor, Senhor, eu pequei, eu vacilei, eu caí, eu não posso mais continuar. Mas isso é o que o inimigo quer, querido. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é arrependimento. O Evangelho é uma nova chance. O Evangelho é a palavra que o Senhor tem para nós de boas-vindas, de boa vida, de boa história, de boa situação lá no final. Porque o Evangelho não é a queda que vale. O Evangelho que vale é o arrependimento para que você levante. Não estou aqui te animando a continuar errando. Eu estou aqui dizendo que se você errou, não é o fim. Levanta e continua a caminhada. É o que acontece. O que a Bíblia vai fazer? Vai fazer com Pedro. O Senhor se apresenta a ele. E aí o que a Bíblia diz para nós no verso 21, 19. Jesus disse isso para indicar que tipo de morte o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Siga-me. E por que o Senhor fala isso para Pedro? Depois do quê? Depois de Pedro dizer assim, eu não te amo dessa forma que o Senhor espera. Depois de Pedro responder para Jesus que não achava que poderia fazer aquilo que o Senhor estava chamando ele. Ei, apacenta as minhas ovelhas. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim, aquela palavra meio, te amo assim, meia boca, gosto do Senhor. Aí Deus fala assim, apacenta as minhas ovelhas. Mas se o Senhor, ele acabou de dizer que não te ama, mas sabe o que o Senhor está falando para ele? O trabalho na obra, a intensificação do chamado que eu tenho contigo, vai fazer com que isso mude. Quanto mais você se esforça em trabalhar para o Senhor, mais o Senhor mostra o amor dele por você, e ele coloca esse amor em você e te coloca em condições de ajudar a outros. Se Pedro simplesmente continuasse lá no mar, pescando lá, esquecesse, ignorasse, ele não teria a chance de ser restaurado. Mas o Senhor falou para ele assim, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, tu me ama? Trabalha na minha obra, porque o meu amor em você vai ser mudado. Amado, eu costumo dizer o seguinte, o nosso amor como pastor não é um amor natural, não é um amor nosso. Ah, que isso, eu amo desse jeito porque eu sou pastor. Não, eu amo desse jeito porque o Senhor coloca esse amor em nós e faz com que a gente possa transmitir esse amor dele através de nós para cada um. Porque primeiro ele nos amou. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Assim como ele amou a Pedro, assim como ele transformou a vida de Pedro, depois disse, segue-me. Depois de Pedro ter negado, depois de Pedro ter falhado, depois de Pedro pensar em desistir, depois de Pedro ter feito tudo aquilo que ele falou, segue-me. Por quê? Porque ainda tem um propósito na tua vida. Ainda tenho algo para fazer através de você. Amado, não deixe nada atrapalhar a tua caminhada. Não deixe nada atrapalhar aquilo que o Senhor tem na tua vida. Não deixe nada, o Senhor por nada. Nada pode ser mais interessante, mais importante, nada pode ser melhor para você do que seguir a caminhada que o Senhor tem contigo. A Bíblia diz para nós irmos até o fim, assim como ele falou para Daniel, para irmos até o fim. Precisamos seguir em frente, mesmo em meio a desafios e obstáculos. Porque o que a Bíblia fala que Paulo fala para Timóteo? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. O que o Senhor quer que eu e você venhamos guardar a fé, combater o bom combate, querido. Nós venhamos estar andando na presença do Senhor. Abra, por favor, Mateus capítulo 10, verso 22, porque a Bíblia nos mostra algo tremendo, para que a gente possa fechar e entender isso.
porque muitos pensam em desistir, amém? Mas a Bíblia diz, Mateus capítulo 10, verso 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Quem perseverar até o fim, será salvo. Amado, nós ouvimos muito isso, mas é uma realidade. O evangelho, o cristianismo, não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. Uma maratona que alguns vão percorrer 42 quilômetros, ou 42 anos, alguns vão percorrer 70 anos, alguns vão percorrer 80 anos, alguns vão percorrer 10 anos, não importa, mas o importante é que quando chegar ao fim, você esteja na presença do Senhor. E o que importa é que quando chegar o tempo em que o Senhor te chamar, você esteja na sua presença de pé. O que importa é que você esteja entendendo que independente daquilo que possa acontecer, independente dos convites que possam vir desse mundo, independente daquilo que possa tentar te tirar do propósito, o Senhor tem um propósito e diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E o que o Senhor vai te dar? Para a gente fechar, Apocalipse 2, verso de número 10. Olha o que te espera, querido. Lembra que o Senhor falou para Daniel que havia uma herança? Apocalipse, capítulo 2, verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Vou abrir aqui, qualquer coisa. Está ali. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Existe uma herança, existe um propósito, existe uma bênção, existe algo que o Senhor tem para mim e para você. Chama-se a coroa da vida. Chama-se o nome escrito no livro da vida. Chama-se viver eternamente na presença de Deus. Chama-se estar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e por Ele ser aceito, ser colocado como filho, ser chamado de amigo, estar dentro do propósito da eternidade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos.